Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Definity Corp. Seu corpo. Sua escolha. Chega mais, chega mais. Estamos começando o nosso programa Universo Mais. Hoje, terça-feira, 2 de julho. E a gente chegando para animar o seu finzinho de tarde, temos o quadro Histórias Incríveis, comandado por Joyce Pirola, com um personagem com uma história linda. Ronaldo Pereira teve uma infância muito pobre, uma adolescência conturbada, mas hoje deu a volta por cima e é um grande chefe de cozinha, construiu uma família linda e daqui a pouco a gente vai conhecer mais detalhes dessa história de superação. E no quadro Falando Sobre de hoje, vamos saber como estabelecer um convívio harmônico entre os moradores de um condomínio. Diante de tantas normas a serem seguidas, como manter essa harmonia? Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais para você. Bora lá começar então? Roda! E hoje eu estou me sentindo plena com esse look maravilhoso da Intense Store. Ó, uma camisa aqui num tecido tão gostoso. Aquele tecido também que não precisa passar, super prático, com um top por baixo. Que loja cheia de estilo, hein? E aqui eu tô com uma saia de suede, cintura alta, lindíssima para fazer a composição do look. E lá na loja Intense Store vocês encontram desde o tamanho 36 até o 54. Veste mulheres de todos os estilos e tamanho. Vá correndo, o endereço está aí na tela para você. Na verdade, o endereço do Instagram. E lá você encontra todas as informações, mas fica pertinho da gente aqui na Alameda Paulista, Intense Store. Já nos pés eu estou de Meire Alves, uma bota da Schultz. Cheia de estilo e conforto, olhem só que bota poderosa, apesar aí desse salto alto, ele tem a meia pata que dá toda uma estabilidade na hora de caminhar. E aí, gente, é couro mesmo, então tem toda a qualidade de longa durabilidade que vocês encontram nos calçados da Schultz. E digo mais, você pode garantir essa bota com 50% de desconto. 50% de desconto. Comprando 2 calçados, você garante 30%. No terceiro calçado, você garante 50%. Junta as amigas, leva a mãe, a tia, a avó e já faça suas compras de calçados. Tem um outro setor lá com botas com preço. Gente, olha, deu a louca lá na Meire, abaixo do preço de custo. E nos looks também de 30% a 50% de desconto, loja Meire Alves. E quero mandar um beijo também para Laís Castro, que fez a minha maquiagem. Lá no Instagram, coloca Laís Castro, você já vai encontrar uma logomarca toda estilizada. Olha só, ela fez o meu cabelo e a minha maquiagem. Laís sempre arrasando. Meu super beijo para você, muito bom poder contar sempre contigo. Então não perde tempo não, ó, Laís Castro, se precisar daquela produção, é só chamar. E agora nós vamos para o nosso quadro Falando Sobre, com ela, Márcia Belotti, pode vir aqui. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. E o Fred, tá bom? Ai, que delícia. O Fred tá é o ótimo. gatinho da Márcia. E é lindo, né? Super charmoso. Sou e hoje a gente suspeita. vai falar de um assunto que você domina, né, Márcia? Amo. Vira aqui, ó, que você tá de costas para a câmera. Amo. Um assunto que, quando bem resolvido, é muito gostoso. É, Dani, é o que eu falo, né? A transparência é muito importante e é isso que nós vamos falar aqui. E nós vamos chamar mais um convidado especial também para hoje. Exatamente. Pode vir. Carlos Henrique Aiello. Bem, tudo
Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado, Pode Márcia. sentar, fique à vontade. Obrigada por ter aceito o convite, né? Não, eu que agradeço aí pelo convite, né? Estar aqui mais uma vez para a gente poder bater esse papo legal. E o Aiello se aprofundou muito, né, nesses assuntos de condomínio. A gente vem desenvolvendo um projeto, né, em consultoria para um cliente, que na verdade a modernidade exige hoje dos novos moradores, né, de uma convivência bacana, que é um trabalho que a Márcia vem realizando também na prática. E por isso a gente acaba tendo que se aprofundar no assunto. Mas você não é síndico do seu prédio, não? Sou síndico também. Então estamos falando aqui com duas pessoas de altíssimo know-how sobre o assunto. Márcia Belotti. A Márcia já conhecia dos eventos de muito, muito tempo, porém também não sabia desse lado. Uma ótima síndica que arranca elogios lá do condomínio onde ela faz todo esse trabalho. Quando você começou com o trabalho de síndica, Márcia? Obrigada, Dani. E realmente, quando eu comecei, foi quando eu vi da necessidade que, quando você vê as coisas não acontecendo, e você quer fazer, né? Você quer direcionar, você quer passar para as outras pessoas também. E a gestão anterior tinha um pouco de dificuldade com isso. E aí eu me dispus a ajudar. E nessa ajuda, pronto, fiz algumas mudanças, algumas diferenças, que aí numa eleição me convocaram, intimaram para que eu fosse síndica. Intimada para ser síndica. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque até então, Dani, a gente notava que era um problema ser síndica, e não é. É a solução a partir do momento que você gosta de fazer. E como que eu passei a ver que hoje, se eu pudesse, eu faria só isso. Eu amo o que eu faço. E aí, o que acontece? Você trabalha com transparência, que é o que eu venho aprendendo no dia a dia. Estava aqui falando com o Aiello, né? Estou me profissionalizando, porque até então, antigamente, o síndico era aquela pessoa aposentada que estava ali com um tempo ocioso. Põe ele para ser síndico. Hoje, não. A gente tem que saber das leis, né? Tem que saber direcionar e ser, como que se diz? A gente tem que driblar as coisas que acontecem e fica mais leve. É uma engrenagem, realmente. Todo mundo junto trabalha para um bem melhor aonde a gente se vive. Então, é muito positivo. E eu amo o que eu faço. Perfeita a Gostoso. colocação, E com né? isso, né, o Aiello está nesse ramo aí. Agora também fiquei surpresa quando eu fui em algumas academias do síndico e ele lá. E, Aiello, como é ser síndico? Como começa isso? Eu comecei, Dani, foi o que você falou, como você começou? Eu comecei assim, me colocaram lá, aí eu falei, não, eu acho que essa porta seria legal ali, vamos pegar uma pessoa que já faz uma pintura, que mora no próprio condomínio, interagir, e aí deu certo no custo-benefício. E agora vem, né, se profissionalizando, eu estou. É isso mesmo, Márcia. Muitos ainda têm aquela visão daquele síndico chato, de um papel muitas vezes rude, intransigente, né? E isso está mudando. A própria modernidade das novas moradias tem exigido uma profissionalização. Então a função é super importante, é uma função como qualquer outra, que precisa também, assim como outra profissão, o síndico e o seu papel precisa ser cada vez mais profissionalizado. Então, a gente tem síndicos profissionais hoje, né? Nós temos atuação de uma maneira extremamente diferente, com transparência, com relacionamento, utilizando inclusive de aplicativos, né, e mídia digital para que essa comunicação possa fluir mais rápido. Mas, além de tudo, gostar de gente, né? E administrar. Então é muito aquilo que a Márcia falou, né, Dani? Eu acho que muitos às vezes se candidatam até pelo interesse de não pagar o seu próprio condomínio porque a convenção prevê isso. Não é o mais correto. O bacana é quando você tem esse convívio, quando você quer ver as coisas acontecerem. Sim, quer fazer parte da solução.
E quando o contrário acontece, acontecem muitas confusões, muitos conflitos, como a gente vai ver a seguir um vídeo. Nossa, Eu encaminhei aí, só para a gente ter uma noção do que acontece numa assembleia, né, de reunião ordinária, o que pode acontecer. E A é gente muito dá disso. risada, mas é muito sério, né? Muito sério. É, gente, é isso que eu falo, que você tem que falar a mesma língua, porque cada condômino tem a sua maneira, a tua reação. E dependendo do jeito que vem, não pode ir da mesma maneira. Então, por isso que você tem que ser psicóloga também, para lidar com o ser Respirar humano. antes de responder. Respirar. E como você estava dizendo sobre os aplicativos, você tem que saber usar. Você tem que pôr limite e deixar fluir. E aí um cobra o outro. Então, aí onde se gera a responsabilidade e tudo flui. É muito bom. Muito bem. bom. Então vamos soltar o vídeo aí para conferir como que é uma assembleia não bem administrada. Porque se você falar uma coisa que você não sabe é porque tem gravação aqui. E depois tocou no braço do advogado. O advogado partiu pra cima dele. Não, partiu não. Não, Ele veio agredir a moradora aqui. Ele veio agredir a moradora aqui, meu filho. Você eu veio. Você grita, ó, tira a sua. Ela que tira a menina, rapaz. Tira a sua. Tiro não, agora tire. Nossa, que horror! Você viu aí, né, Dani? O que acontece numa reunião quando, na verdade, não há um respeito, né, não há uma interação entre os condôminos. É importante, inclusive, de que 2 instrumentos balizam uma situação mais harmônica. O regimento interno e a convenção coletiva do condomínio, né, Márcia? Exatamente. Tem que ser cumprido, né? São 2 Corretamente. documentos importantíssimos, porque aí fica claro o que pode e o que não pode. E assim, nessa modernidade nossa, inclusive assim, está mudando a questão de pet, né, dentro dos condomínios, um bom convívio com os animais, a questão de perturbação noturna, tem muito problema nesse sentido. Eu ouvi dizer que tem os 3 Cs, né? Que são os maiores causadores de intrigas, que é cachorro, criança e carro. É isso mesmo? Acho que no dia a dia né, Márcia? Sim, você sabe que às vezes eu fico pensando, eu fico buscando onde está o problema, porque eu tive muito problema, Dani, tive no início, quando eu assumi. Numa assembleia, parecia que eu estava numa guerra. Exatamente. Eu olhava, parecia um monte de arma, assim, para mim. Tipo, vai fazer isso, não vai? E aquilo? E sempre tem aquele um lá do fundão. Aí eu comecei a pensar, falei, pera lá, eu tenho que reagir, eu não posso fugir disso. E eu também não posso mostrar medo. Sem dúvida. Eu falei, e aí? E aí onde você vai, né? Contornando as situações, eu comecei a colocar pessoas que causavam um pouco ali o ambiente, ou tem também, né, aquelas pessoas, a mãe da criança, por exemplo, que contamina a outra. Entendeu? Então, por isso que às vezes tem os 3 Cs E um aí. contamina o outro. É, que aquela contamina. pessoa que tem um pouquinho mais de tempo, Exatamente. né? E fica ali convocando. Ó, você ficou sabendo tal Dani, coisa? E vai somando pro time. É até legal porque tem muitos condôminos que estão assistindo, né? E eu falei, e eles sabem que eu busco muito, cada vez mais, aprender. Eu aprendo muito com eles e eles comigo. Isso é bacana. Mas, realmente, então eu tive que mudar algumas situações, por exemplo, colocar o apartamento 101, 102 desse lado, o outro daquele outro lado. Eu tive que fazendo um remanejo para que hoje, não. Todo mundo faz questão de ir numa assembleia. E outra, o importante para que não exista esses 3 Cs que você está dizendo, cada um trabalha de uma maneira. Mas eu mostro a prestação de conta, eu sou muito transparente. Então, no aplicativo, por exemplo, hoje nós tivemos lá a limpeza de esgoto, né? Da canalização de esgoto, limpeza nas caixas d'água. E eu mostro
Ou se eu não estou no condomínio, eu tenho pelo menos umas 3, 4 pessoas que eu falo que são meus braços direitos, né? Filma, fotografa, me manda, a gente coloca no grupo. Exatamente. Então, a prestação de contas sendo feito diariamente, sempre, numa assembleia, é difícil acontecer isso. Fica muito mais tranquilo. E uma coisa importante que a Márcia falou, Dani, é a presença na reunião. Porque a maioria dos condomínios tem suas reuniões extremamente esvaziadas. E aí a decisão fica... Na mão de poucos, né? Fica numa minoria. Depois reclama por que foi tomada aquela decisão. Oi, ela, mas sabe o que acontece? Às vezes ela não é bem divulgada. Você acredita? Às vezes, Tem a intenção por medo, de não ser. Dependendo do assunto, vou divulgar, não é interesse? Não. Eu divulgo, eu mostro da importância de estar presente. Quem não pode me dar autorização ali para que eu vote por ele e deixe o voto dele ali comigo. Exatamente. Então, é muito importante isso. Mas que ele está ciente do que está acontecendo na Assembleia. Exatamente. Entendeu? Isso é importante, né? E tudo isso que está sendo falado aqui é o que a gente tem procurado levar no projeto Academia do Síndico, que é essa profissionalização, como trabalhar com convívio melhor, como ter um relacionamento entre as pessoas, né? Desde você poder apresentar uma reunião bem elaborada, né, com os tópicos apresentados, talvez até com recurso audiovisual, para que todo mundo tenha a mesma visão. Pessoal, né? esse Isso é bloco importante. já estourou o tempo? Não acredito. Esse bloco, mas a gente tem mais um bloco. Hoje eu pedi a tarde inteira, Dani. Eu tenho um recado rápido, aliás, vocês vão adorar o meu recado, porque a partir de amanhã já começam as festividades do Clube Araraquarense e vai até sabadão, viu? Então já marque aí na sua agenda, porque a festa julina do Clube Araraquarense é imperdível. E os ingressos já estão quase se esgotando, mas ainda dá tempo. Entre em contato com a secretaria do clube, porque vem por aí, olha, dia 3, muito forró com Pé de Serra, Trio Mandacaru. Dia 4, Noite Gaúcha, prometendo, na companhia do Grupo Gaitaço, diretamente do Rio Grande do Sul para o clube. Dia 5 é o dia, na verdade, é a Noite Sertaneja, com muitas atrações. Tem Juan e Molina, João Violante. Agora, no dia 6, é o grande baile esperado, Baile Julino, com o grupo Sotaque Paulista e o mega show bem sertanejo, comandado por ele, Michel Teló. É isso mesmo, Michel Teló no Clube Araraquarense, então corra e adquira já o seu convite. O telefone da Secretaria do Clube tá aí na tela para você, Baile Julino do Clube Araraquarense, muito bom. Um breve intervalo e a gente volta falando sobre a relação no condomínio, já já. Volta com o nosso programa Universo Mais e eu vou falar da Definity Corp, que sempre traz alta tecnologia para você ficar com o shape em ordem. Aliás, agora no inverno é uma época muito propícia para você se cuidar, o metabolismo acelera e eu vou falar de um tratamento que é super novidade no mercado, que é a hidrolipoclasia, quase aí um trava-línguas, não é mesmo? É um procedimento que visa potencializar os efeitos do ultrassom cavitacional através da introdução do soro fisiológico associado ou não a substâncias lipolíticas, e o objetivo da técnica é expandir a célula de gordura, causando uma maior fragilidade na ruptura da membrana quando associada à cavitação do ultrassom, levando a uma maior perda de gordura localizada. Olha só, é pura tecnologia lá com a Definity Corp. Nós temos a imagem aí que fala, que mostra a data do próximo dia do procedimento. Mas olha, eles não estão achando a imagem, mas vocês podem ligar no 3461-9550. 3461-9550 é o telefone da Definity Corp, seu corpo, sua escolha. A gente volta para o nosso bate-papo aqui com Márcia Belotti
e a Yellow. Descobri aqui nos bastidores, né, durante o intervalo, uma vez eu escutei uma frase muito importante que fala: se uma pessoa está dando um trabalho, dê uma reputação para ela cuidar, né? Porque ela vai se preocupar com aquilo. E a Márcia deu esse exemplo, né? Bem específico. É verdade. O que Dani, aconteceu, Márcia? É verdade. Um dos casos que eu tive no condomínio, o morador ouvia muito barulho e reclamava, tanto de dia quanto à noite. E a gente tem a convenção, por exemplo, olha, de tal horário pode, dependendo do barulho. Então, tudo, né, tem as regras. Eu não posso deixar de que faça que a criança brinque no apartamento durante o dia. Mas essa pessoa estava muito bitolada ali, sozinha. Então, todo barulho era o fim do mundo. Então, ela me incomodava muito. Interfonava e queria falar comigo. Eu falei, Márcia, não, você já vamos chegou a ver. deixar o seu interfone fora do gancho? Não, Dani, não. Você sabia, eu não tive esse problema. Tem que ter o dom mesmo, porque eu ia deixar. Exatamente, porque eu já falei, olha, se tiver que me interfonar após o horário, ou seja, na madrugada, tem que ser muito urgente Deveria mesmo. ter que pagar a hora extra, né? Vou Muito colocar lá problema. no condomínio, nas custas, E aí, hora como extra. a gente tem uma liberdade boa, então, de repente, eu estou descendo, a pessoa já para, mas eu falo, gente, vocês não têm nada para falar, enfim, né? Porque tá tudo flui. Eu tenho um grupo no Facebook fechado, que a gente conversa muito, no WhatsApp também, mas, no fim, o que mais rola no WhatsApp é um bom dia, uma mensagem, não tem vendas ali. Eu já falei, se alguém vende alguma coisa, pode falar que vende, mas vai no pessoal, no privado. Então, eu dou essa abertura. Voltando esse condômino, então, tudo era problema. Eu falei, peraí, porque senão eu vou ficar louca, né? E não era o problema, não podia. Eu não podia dar uma advertência, algo desse tipo. E nós tínhamos uma horta, nós temos uma horta, tem muita coisa lá, né? E eu disse para essa pessoa que eu precisava muito de ajuda, que eu estava sem tempo. E eu não podia disponibilizar um jardineiro só para tomar conta da horta, que ia nos custar, né, um valor, enfim. Ela falou, o que eu posso ajudar? Eu falei, se você puder fazer isso, todo dia, dar uma olhadinha e tal, se sobrar um hortelã, se tiver, perguntar quem queira ou não. No fim, hoje, o que ela faz, essa pessoa? Ela colhe e vai entregar quem pediu, sabe? Ela está super feliz. Olha que importante. E não teve mais barulho. Não tem tempo ocioso, Entendeu? tá ali se sentindo importante. Percebeu Ótimo. o papel do síndico? É Isso fazer parte da caso, solução. num Exatamente. caso, tá? E tem outros que... o que você... Claro, tem coisas que você não pode. Por exemplo, tem como você subir para limpar o forro lá? Não, porque a altura, se cai, tem um problema, gera... Tem que contratar uma mão de obra Isso. especializada Não, mesmo, exatamente. Então, não adianta o rapaz falar assim, ou mesmo uma senhora, uma moradora, falar, deixa que eu vou pegar, eu vou limpar aquele vitrô que eu quero, eu estou parada. Não, porque a escada, se cai, se machuca, isso tudo me acarreta um problema. Que é aí, por isso, que a gente fala da profissionalização. Para você saber das leis, até que ponto você pode ou não, né? Porque, de repente, você deixar... Qual o problema? Aquele rapaz pintar aquela parede. E se ele cai? E se, por exemplo, mais uma coisa, Dani, que é importante que a gente aprende, né, nesses cursos, e também no dia a dia. Eu fucei muito, então eu domino bem referente à legislação. Por exemplo, eu tenho um serviço terceirizado da faxineira. Se ela não estiver recebendo o fundo de garantia dessa empresa que eu contratei, quem tem que pagar? A síndica. Porque ela trabalha no meu condomínio. Então, sempre eu peço para que a filha dela trabalhe num lugar bacana, são pessoas evoluídas, né? Então, cheque o extrato do fundo garantia, está tudo ok. Porque o síndico é o maior responsável. Ele passa a ser o responsável ali, civil e criminal, pelas situações que acontecem E no ele condomínio. só ganha o abatimento do condomínio? Depende muito da convenção daquele condomínio. Pode até não ganhar. Isso é determinado pelos condôminos, quando faz a sua
assembleia, a sua convenção e Sim. registre Ô, Dani, em eu não cartório. ganhava. Eu acho certo, vou até- certo receber um salário. Eu vou até citar, eu não ganhava, eu tinha desconto no condomínio. Porém, eu acho que é muito bacana quando você faz e vê o resultado. As pessoas veem, você não precisa ficar falando. As pessoas veem o resultado e numa das reuniões, uma das assembleias, eu falei, olha, gente, eu não posso mais continuar, porque eu estou tendo que abrir mão de um outro trabalho que eu tenho que não dá. E aqui é o telefone, é o combustível, porque assim, Dani, trabalhar com mão de obra não é fácil, meu amor, porque o pedreiro fala que vai às 2h da tarde. Não foi. Aí eu saio, eu tenho que ir lá do outro lado da cidade, 4h, ele liga que está indo 4h30. E não é você falar, não, hoje eu não posso. Você vai, porque quem me garante que ele volta no outro dia? Tem essas Entendeu? realidades todas, né? E outra, não adianta, se você não estiver ali presente, por isso que numa assembleia é muito difícil eu estar com papel, a não ser números bancários, né? Que você tem que... e mesmo assim a prestação de conta está aberta a todos os condôminos ali. Hoje você tem um salário. Então, aí eu reivindiquei assim, na verdade, falei, gente, eu vou sair porque eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E não dá, não tá me criando despesas. Não, Márcia, não saia. Não, você vai ganhar X, tá bom? E aí, vendo de acordo Excelente, com... excelente. Colocado de- em votação, provavelmente. E outra, de acordo com o condomínio, com o que gera, né, as receitas, e aí... Olha, Perfeito, muito é bom. melhor que seja assim do que aquele que se candidata por um ou outro objetivo e as coisas dão caminho, não andam dentro do condomínio Não, e só certeza. traz problema. Para você, qual o maior desafio em ser síndico, Aiello? Eu acho que é o relacionamento entre as pessoas, né? Porque cada um tem uma visão, cada um quer uma coisa, são bagagens diferentes, são culturas diferentes, né? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade da diversidade. Um acha que ter pet é importantíssimo, porque o pet para ele é como um filho. Outro morador acha que não, que é um absurdo isso. Então, esse convívio, esse relacionamento é super importante. Acho que essa gestão de pessoas dentro do condomínio é fundamental. Você sabe o que é importante, Dani? Porque quando eu passei a ser síndica, a gente não tinha cobertura na garagem. Hoje eu tenho sistema de segurança, cobertura na garagem, enfim, muitas benfeitorias foram feitas e com a ajuda de todos, porque se eu tenho inadimplência, eu não consigo. Eu tenho 0% de inadimplência desde quando eu assumi. Eu Olha! assumi, eu tinha 28%. O que eu fiz? Eu fui fazer um acordo, tirei os juros, dividi, acordado está, então vamos cumprir. A pessoa não é que não tinha dinheiro, ela tinha vergonha de ir até a administração fazer um acordo. Então, eu tive essa liberdade, fui acompanhado, claro, do tesoureiro, enfim. E hoje, no condomínio, é só eu mesma. Ninguém mais quis pegar essa bucha que eles falam. E numa das assembleias, é o que você disse, do PET gozado, né? Eu tive uma eleição no qual a pauta era o bicicletário e a garagem coberta. Se eu fizesse, Dani, por exemplo, uma votação aberta, quem não tinha carro não ia querer cobrir a garagem, percebe? E quem tinha o bicicletário, não... Então eu fiz secreta o voto ali na urna, então ninguém soube quem ia votar a favor ou contra, e deu muito certo. Eu acho que algumas coisas você tem que ter, ou na maioria das coisas, é o jogo de cintura e gostar realmente. E é o resultado da felicidade, eu tenho certeza, Márcia, dos seus condôminos, de tê-la como síndica, por tudo aquilo que você falou, por tudo aquilo que você expôs aqui, que na prática, como você faz. Nós temos casos de síndico há 20 anos, que foi agora recentemente homenageado por exercer a função há 20 anos. Olha só. Eu tô Com a 9. votação. Então é muito Caramba. bacana. Sim. Então isso representa e responde o sucesso de uma gestão dentro do condomínio. Exatamente. E é legal, exatamente. porque quando a gente senta, anteontem, no domingo, eu estava ali batendo um papo, e nisso surge algum assunto, eu falo, nossa, sabe que você me deu uma boa ideia? A pessoa já fica feliz, mas não é eu falar por falar, não, eu já peguei aquela ideia, já estou vendo para individualizar o gás.
Eu vou fazer uma revolução já aí. Isso aí. mesmo. E é muito importante tentar ao máximo ter uma personalidade agradável. Porque você está ali em meio às pessoas. E quando você tem uma personalidade agradável, você consegue ter o melhor do outro. Eu, por exemplo, estou sempre viajando. E é uma família, né, Dani? Exato. Eu estou sempre viajando e posso ficar tranquila. Deixo a chave com a minha vizinha da frente, que ela olha a água da minha gata, coloca o patezinho da minha gata. Em contrapartida, como meu apartamento tem um quintalzinho, ela pode usar o meu varal. Então, é muito uma bacana mão isso. lava a outra. Muito bacana. E outro dia, no grupo também do Facebook, uma moça estava reclamando que tinha uma coruja na porta, no cantinho da porta da vizinha da frente. E ela foi ali abertamente reclamar no grupo. E eu sempre me mantenho quieta, né, mediante essas confusões. Mas eu não aguentei, porque eu falei assim, olha, ele falou assim, eu não acho certo enfeitar o corredor e aquela coisa horrível, meu filho chorou de medo. Eu falei, olha, explica para o seu filho que a coruja é um símbolo da sabedoria, da inteligência, que ele não precisa ter medo. E é tão bom, né, que a gente tem um bom relacionamento. Eu sei que eu escrevi um texto gigantesco. E deu certo. Ela foi lá e apagou o post dela. Porque realmente, para que isso, né? Para que criar... Muito legal, Dani, o que você fez. Mas tem também ao contrário, né? Tem aquele que, e aí onde tem que ter um mediador, que a gente fala, né? Onde, às vezes, eu chamo um condômino e falo, por favor, a pessoa me chamando no particular, no privado, eu falo, coloque o que você... Essa demanda no público, né? Coloca ali para que a pessoa veja que você está a favor daquilo que não é ruim. Porque, às vezes, tudo que é ruim é mais rápido de ser postado. E não, tem pessoas que também, a maioria, graças a Deus, onde eu moro, eu tenho, acho que, 2% de problema com o morador, mas o restante está tudo redondinho e eu amo isso. Tem que saber elevar a sua tolerância, né? Porque criança vai chorar, criança vai brincar, às vezes ali com outro amiguinho vai brigar também. E é importante saber ser tolerante. É o ser humano, né, Dani? Né? Você sabe que o ser humano, assim, a criança não pode chorar, mas o cachorrinho dele pode latir. Então, eu acho que as pessoas têm que se falar mais, né, se respeitar. Entender. Não é? Está faltando isso, inclusive. A gente, às vezes, não conhece quem é o nosso vizinho. A gente não sabe quem é o nosso vizinho, mas fala na internet, nas redes sociais, com 1 milhão de pessoas. E o convívio dentro de um condomínio é muito desse relacionamento, né? Mas, olha, tem, assim como a gestão da Márcia, Dani, tem exemplos aí dando um show, né? Por exemplo, eventos em condomínio. Você precisa ver como que o pessoal tem ido, tem tido feirinhas, adesão, é muito legal isso. É isso. muito bacana. Então, foi, na verdade, um tema que a gente escolheu para falar de marketing de serviço em condomínio e entrega de valor. Porque cada vez mais você interage as pessoas, cada vez mais você melhora a relação entre elas. Então, esse é muito do papel da gestão do síndico. E hoje não tem mais, porque antigamente a pessoa fala assim, eu fecho minha porta, eu não quero saber o que está acontecendo lá fora, não. Você mora ali Você faz parte disso. Numa comunidade com outras pessoas e não é. Se tiver um vazamento de gás, não é você fechando tua porta, estando lá dentro na tua sala, no teu quarto, que não vai explodir o seu apartamento, né? Então é bom a gente a conscientização e mesmo assim é difícil. E outra, qualquer classe social, viu, Dani? Condomínio mais simples, condomínio melhor, então qualquer classe social, a conscientização é a coisa mais difícil. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns a Yelo, Márcia. Dani, obrigada. Tenho certeza que pelo menos os condôminos de vocês estão contentes. Graças a Deus. A gente esforça para isso. E agora eu quero falar para você do Sebrae, que tem uma história de longa data, de muito sucesso. E para você que quer aumentar o seu conhecimento e ir para o mercado de trabalho preparado, procure o Sebrae, que são diversos cursos para você. Então, olha, aproveitando que eles estão em período de férias, vá até lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar um curso específico para o que você está procurando e principalmente para os adolescentes. Então, é um momento de se profissionalizar e ir preparado para o mercado de trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o nosso quadro Histórias Incríveis.
De volta com o nosso Universo Mais. E eu quero falar para você da Vila Copos, agora essa época gostosa, que ainda dá tempo de você fazer a sua festa julina. Aquele arraiá gostoso, com quentão, vinho quente, achocolatado. Quer decorar a sua festa? Lá na Vila Copos você também encontra tudo. Já no aniversário, vai fazer uma festona, uma festinha menor? Todos os itens estão lá na Vila Copos para você. Fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa. E agora chegou o nosso momento, esse quadro que estreou a semana passada, contando uma história de vida muito bonita. Joyce Pirola já está aqui comigo. Oi, Dani, tudo bem? E hoje a gente tem mais uma história, né, Joyce? Mais uma história para emocionar. É bom quando a gente consegue ver que o ser humano ele tem essa capacidade de inspirar tanto o outro, não é? Sim, e é realmente essa ideia, né, desse quadro. É buscar histórias aí de motivação, de mostrar para as pessoas que é possível você se reinventar, você se reerguer aí e construir uma nova história. Vamos lá, vamos começar, Dani? Vamos, quem é o nosso personagem de hoje? O personagem de hoje é o Ronaldo Pereira. Teve uma infância aí muito pobre, né? Uma adolescência conturbada, mas venceu, tornou-se hoje conhecido Ronaldo Chefe. É isso, não é? Correto. Então, vem pra cá, vamos conhecer melhor essa história. Vem pra cá, Ronaldo. Pode vir aqui pertinho, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, Ronaldo. Pode sentar, fique à vontade. Que agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua história. Vamos lá. Ronaldo, nós ficamos emocionados, na verdade, emocionadas eu, a Dani, quando soubemos da sua história de luta, na verdade, e de muita persistência, né? De querer realmente construir um novo roteiro para a sua vida, de se refazer, né? Então, eu gostaria que você contasse hoje, para quem está lá assistindo a gente, contasse essa história desde criança, né? A sua essência. Quem que era o Ronaldo lá atrás e hoje, o homem que ele se tornou? Sim. Primeiramente, né, a todos desejo uma paz aí. E o início da minha história foi justamente aos 9 anos, né? Eu comecei a trabalhar num bar, né? Que meu pai e minha mãe tinham bar. E ali convivi com pessoas que fumavam maconha, né? Tinha uma escola de samba próximo. Em qual cidade, Ronaldo? De Guarulhos. A gente morava em Guarulhos, no Jardim Tá. Acácio, né? Sim. E ali eu fui sendo criado naquele meio, né? Trabalhando e participando, você vendo, né? Isso é muito importante a gente frisar isso, porque você acaba vendo, você vai achando uma coisa dentro de você que aquilo ali não vai fazer mal, que não vai te prejudicar, né? Então, você acaba, como se diz, aceitando a coisa errada, já no olhar, no participar. Achando normal. Isso, achando normal. De tanto que via. Sim, eu via, Não é? né, os pessoal cheirando cocaína, fumando maconha, né? E você vai convivendo com aquilo ali, você vai achando que é normal, né? É que nem fosse um peixe que você pega lá do mar e joga num rio poluído. Ele vai crescendo ali e vai se acostumando com aquilo ali até ele conviver no meio da química, né? Então, eu passei por isso lá atrás. Com quantos anos você usou droga pela primeira vez? Com meus 14 anos. Meus 14 anos eu comecei a usar, né? E Qual droga? eu justamente por isso, né? Comecei na maconha, né? Falando, isso daí não dá nada, né? Eu vi os pessoal fumando. Foi a maconha, depois foi a bebida. E por aí foi indo, né? Até chegar a parte do crack. Nossa. Qual idade? Foi até que idade? Então, a parte do crack eu acho que foi uns 22 anos, mais ou menos. Eu tinha uns 22 anos, que eu acabei experimentando. É uma coisa que, assim, eu quero também deixar bastante frisado, não experimente. Porque eu vou falar uma coisa que a droga não é ruim. Se droga fosse ruim, né, ninguém usava. Sim. Eu quero ver aquele que consegue chupar limão 24 horas. Não consegue.
Mas a droga, ele consegue viver 48 horas, né, ali usando drogas. Por isso se dá o vício, não é? Isso. O que mata é a consequência das drogas, né? Você começa a se largar, a se distanciar dos amigos, da família. Então, não experimente. Eu quero deixar bem assim explicadinho para as pessoas que não caia nessa besteira de um amigo falar assim, ó, dá só um peguinha, não dá nada. Realmente dá, gente. Não faça isso. E mesmo usando drogas, você conseguiu construir uma família. Como foi essa trajetória dos 14 anos até a vida adulta? Então, Dani, foi assim, eu tive, né, meus altos e baixos, né? Então, minha mãe tinha casas de aluguel em São Paulo, e eu fui ali convivendo, né, com a droga no meio e escondendo da minha família, e até que eu conheci minha esposa, né, a Andréia, e ela foi alugar uma casa lá, onde minha mãe tinha as casas de aluguel, eu acabei conhecendo ela, e ela não sabia, né? Inclusive, ela nunca foi usuária, nada, né? E a gente se casamos ali e foi convivendo. Eu comecei... Se casaram em São Paulo, se conheceram, se casaram lá em São Paulo mesmo. A gente mesmo. foi morar junto. Tá. A gente foi morar junto, né? Não casamos oficialmente. Sim. Mas eu comecei a dar perdido nela, né? Ficar à noite fora de casa. Ela até começou a desconfiar se eu estava traindo ela, né? Traindo ela, mas eu tive que abrir o jogo. Ela ficou muito brava, quis falar para minha mãe. Nossa, foi... E sua mãe não sabia dessa sua trajetória de drogas? Então, na realidade, é assim, toda mãe sente e desconfia. Não tem ia aquela, dizer isso. né? Porque você é algo assim que você vê um filho sair de dentro do, né? Você gerou ali tudo, você vê uma trajetória dele. E observa a mudança de comportamento, sim, não é? Justamente Ronaldo? por isso, né? Mas ela não tinha feito nenhuma intervenção até o então. Não, porque não é uma coisa assim que você... Tudo isso começa devagar, né? Então, quem usa droga, ele vai começar devagar, indo ali, como se diz assim, trabalhando normalmente, vivendo na vida socialmente, normal. Só que depois ela começa a se deixar levar pela droga. Enquanto ele estiver dominando a droga, é uma coisa, mas quando a droga começa a dominar a pessoa, é outra. Aí vem a mudança de comportamento. E uma hora esse dia chega Com da certeza. droga dominar o ser humano. Com certeza. Uma hora chega. Porque o organismo dela, como se diz, vai sendo dominado. Ficando cada vez mais dependente. Isso, mais dependente por causa disso. Então, começa a vir as mudanças, né? Ficar agressivo. Você chegou nessa situação? Não, sim. Chegou, não tem aquele que fica, né? Que não fica, aliás. Não tem aquele Você que agrediu fala sua esposa? assim... Oi? Chegou a agredir sua esposa? Sim, cheguei a agredir ela, você entendeu? Porque você acaba sendo outra pessoa, totalmente diferente. Você começa a se largar, não começa a cortar cabelo, fazer barba, você se larga, sabe? Não toma banho. É complicado. E aí, depois desse momento aí, já estava numa fase muito crítica, não é? Eu queria Dani? saber assim, qual foi a pior fase, assim, que você descobriu que você estava no fundo do poço mesmo? Ah, tá. Qual foi a pior situação que você passou nisso tudo? Então, aí justamente por isso, quando a droga começa a dominar a vida da pessoa, a pessoa começa a fazer coisas erradas, né? Eu não cheguei a roubar, graças a Deus eu nunca mexi em nada de ninguém, mas o que eu trabalhava era para o meu sustento, né? O que a gente fazia ia para o sustento da droga. Então, aliás, não era nem para o nosso sustento, nós estávamos sustentando o traficante, né? Porque na realidade a gente fica sem nada. O traficante que fica com casa, carro bom, come tudo do melhor, vai tirando tudo da gente. Vai tirando tudo da gente, né? Do usuário ali. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber a partir do momento que eu comecei a perder tudo que eu tinha de valor na minha vida. Casa, carro, esposa, né, família. Então, isso que foi o mais doloroso, que começou a me despertar que eu estava já no fundo do poço. E então, perdeu a esposa? A gente já vivia tinha brigando filha? muito, né? A gente vivia brigando muito. Em que não momento? existia mais amor, porque a pessoa que usa droga não adianta.
ela, na realidade, ela não ama ela mesma. Sim. Ô, Ronaldo, Não importa qual tipo de droga, mas ela não ama ela mesma. Entendeu? que momento você pediu ajuda? Foi a partir daí, então? Então, Porque você a foi gente... para uma clínica, né? Sim, participei de uma clínica, fiquei 6 meses. Mas, na realidade, foi assim, eu tenho uma tia chamada Celina, irmã da minha mãe, e sempre eles visitaram nossa casa, sempre ia parente ver como que a gente estava, tudo. E eles falaram de uma casa de recuperação para mim, né? Falaram, ô Ronaldo, se você quiser ir para uma casa de recuperação e tal. Na realidade, isso é importante porque eu falei até em alguns programas, né, passaram, reportagem, que isso se transforma numa boia. Que nem você está se afogando lá, a pessoa joga a boia para você. Você pega, você fala, peraí, eu quero morrer. Então, fica olhando a boia e se afoga. E eles falaram dessa casa de recuperação para mim. Na época, ficava em São Carlos, hoje ela se encontra em Campinas. E como eu já estava já tinha perdido tudo... Você viu uma esperança? Sim, mas na realidade, assim, o Joyce, o que aconteceu foi um dia, eu tinha recebido um salário, eu trabalhava no Shopping Lupo, né, no Barone, e eu peguei um salário... Você já tinha mudado então para cá? Já tinha saído de São Paulo, vindo para cá, né, tentando reconquistar alguma coisa, mas mesmo assim, na realidade, a gente continuamos, né, usando ainda. E o que aconteceu? Eu quero até interromper rapidinho, Ronaldo, que eu lembro que você me contou que quando vocês vieram para Araraquara, até a sua esposa acabou também se tornando usuária. É isso mesmo, né? Sim, até não foi nem bem aqui, foi já lá. Entendi. Ela começou a brigar comigo por causa que eu usava tudo. E depois, né, que nem eu falo, você vai convivendo, eu consegui... todo drogado, toda pessoa que usa, ela tem uma artimanha de, como se diz assim, comover as pessoas que estão próximas. Você vê com um drogado hoje, ele consegue arrecadar, Joyce e Dani, ele consegue arrecadar 150 a 200 reais no farol, pedindo R$1 por pessoas. Eu acredito. Entendeu? E você precisa trabalhar um dia... em qualquer lugar não ganha isso, né? Então, não alimente isso, dê uma palavra de incentivo. E o que acontece? Ela acabou vendo, eu convenci ela de eu usar dentro de casa. E foi aí que, né, ela, justamente, vendo eu usar, teve um interesse dela. Foi uma má influência para ela. Com certeza, com certeza. E nesse momento ela te deu apoio para se tratar. Vamos falar agora da clínica em diante, né? Você esteve nessa clínica, ficou lá por 6 meses, isso ou não? Então, aí, como eu já tinha perdido tudo, eu tive uma intenção, né, um pensamento de... Como ela já era usuária, minha esposa, como eu já também era, a gente vivia brigando, tudo, não existia mais amor entre nós. O que aconteceu? Eu acabei lembrando dessa boia, que minha tia, né, chamada Celina, foi lá e mencionou, se você quiser ir para a casa de recuperação. Aí eu tive um pensamento, falei assim, vou separar dela, vou para a casa de recuperação, vou me tratar. Vou me tratar, quando eu sair, pego minha filha e separo dela. Entendeu? Porque mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Justamente... Agora vamos dar uma pausa e vamos chamar ela, então, para contar essa história daí para frente. Vamos chamar? Sim. A Andréia, por favor. Andréia e a sua mãe também, Neuza. Por favor, tudo bem? Tudo bem. Por favor, dona Neuza, vem aqui, vamos conversar com a gente, vamos conhecer a versão de vocês. Tudo bem? Bem, e a senhora? Tudo bem, né? Tudo bom, fiquem à vontade. Andréia, nesse momento em diante, né, quando ele decidiu se tratar, para ele não ia mais te procurar, não foi isso que aconteceu, né? Foi. O que houve? Como que foi esse reencontro e o início de uma nova história, né? Tá com... Eu estou com boa tarde. Então, eu vou num ponto dele para me chegar onde chegou. Quando eu tive curiosidade, que eu via ele naquele sofrimento, tudo lá usando aquilo, eu tive a curiosidade
Eu falei, nossa, isso daí você fica usando isso tanto, por que é tão gostoso isso? Então, eu vou experimentar. Foi ali que começou o processo na minha vida e na dele. Eu acompanhava ele em todos os momentos. Tem pessoas que não acreditam nele, mas o que Deus fez na minha vida, de ter colocado eu na vida dele, eu falo que talvez seja porque ele não estaria aqui mais. Porque se ele estivesse sozinho, eu acho que ele não estaria vivo mais. Às vezes, Deus nos permite, eu falo de Deus porque eu acredito no Senhor em tudo. Às vezes, Deus nos permite em cair no fundo do poço para resgatar algo. Sim. Aí foi quando eu tive a curiosidade, acabei entrando. Nós perdemos tudo quando morava em São Paulo. Minha filha chegou a ficar doente. Foi quando Deus colocou essa mulher na nossa vida, a mãe dele. Ela, um dia à noite, acho que ela sentiu no coração dela de ir para São Paulo de qualquer jeito, que ela já morava aqui no interior, para buscar a minha filha, a Rayane. Chegando lá, ela doente, tudo, trouxe. Ela trouxe nossa filha, foi um meio de trazer a gente para o interior de São Paulo. Quando eu trouxe para o interior de São Paulo para cá, Deus deu grandes livramentos para a gente, porque não era nem para a gente estar vivo, porque quem entra numa vida dessa dificilmente sai. Quando chegou aqui, na cidade de Dobrada, né, onde ela mora, nós começamos a dar estaca zero. Perdemos tudo. Ela nos apoiou, nos ajudou, fomos reconstruindo, mesmo assim lutando com as drogas. Foi quando chegou até o fundo do poço, quando nós viemos para Araraquara, pensando em mudança também, que teve um apoio de uma pessoa falando, vou te mandar para lá, vocês, eu quero mudança. Mas chegou aqui, a situação piorou. E foi afundando cada vez mais, de vender alimento de dentro de casa, roupa que comprava. E minha filha, ela nunca chegou a presenciar, porque a gente não deixava. Mas ela percebia que a gente mudava o nosso jeito de ser. E quando chegou na situação na qual ele mesmo mencionou que quando a irmã dela foi falar de uma casa de recuperação, ele iria para a casa de recuperação. Deus tinha um plano na vida dele, mas na minha vida tinha um outro plano. Deus, ele cuidou de mim em todos os sentidos, até mínimos detalhes. Enquanto ele estava na casa de recuperação, eu pedi para o Senhor algo. Se for para ficar comigo, Senhor, se eu mude o coração dele para casar, né? Gostaria de pedir as fotos também para os meninos. Eu tô com uma ideia aqui, porque infelizmente o tempo voa, mas eu acho que essa história ela merece uma continuidade. Sim. E se a gente continuar com a história na terça-feira que vem? Pode ser? Acho porque a gente ainda tem surpresas, tem bastante coisa. Isso. Então a gente infelizmente tem que encerrar o programa, mas a gente dá continuidade na terça-feira que vem. Combinado, Pode então. ser? Combinadíssimo. Gente, muito obrigada. Parabéns pela história de vocês. E vocês vão acompanhar a segunda parte na semana que vem, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Definity Corp, seu corpo, sua escolha.